Olá, turma. Vamos a mais uma aula de Matemática 2 e hoje nós vamos fazer a correção da atividade e falar também a respeito do comprimento da circunferência. Bom, a segunda questão da lista que eu passei na aula passada diz o seguinte: calcule em grau a medida de um arco de. Alternativa A: 5π sobre 3 radianos. Para a gente transformar de radiano para grau, basta a gente substituir o π pelo valor correspondente a ele em graus, que é 180. Então vai ficar assim: 5 vezes 180 sobre 3. Tem gente que gosta de multiplicar em cima, fazer multiplicação e o resultado que dá é dividir por 3. Mas eu acho mais fácil dividir primeiro 180 por 3, que nesse caso dá 60. E 5 vezes 60 dá 300 graus. Essa é a resposta. Item B: 3π sobre 5 radianos. Substituo o π por 180, vai ficar 3 vezes 180 dividido para 5. 180 dividido para 5 dá 36, que é o dobro de 18. Olha aí o bizu. Então fica 3 vezes 36, que dá 108 graus. Então essa é a resposta da questão 2. Próxima questão. Questão 4. Quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 5 horas e 40 minutos? Para a gente responder essa questão, vamos desenhar aqui um relógio analógico, daqueles que é dividido em 12 partes, e tem dois ponteiros, o das horas e o dos minutos. Tem também o dos segundos, mas vamos desconsiderar ele por enquanto. Bom, o ângulo formado entre esses dois ponteiros é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Esse daqui é o menor ângulo. No caso, alfa pode ser tanto menor quanto maior ângulo. E nós calculamos o alfa a partir da seguinte fórmula: alfa é igual ao módulo de 11m menos 60h sobre 2. Esse módulo aqui, ele serve para dizer que aqui dentro, nessa expressão, o valor sempre deverá ser positivo. Então, se você faz essa conta aqui e deu negativo, você desconsidera o sinal. Então, aqui é a fórmula. Vamos aplicar os valores que a gente tem nessa fórmula. Aqui o relógio marca 5 horas e 40 minutos. Então, o valor do m é 40, que é a quantidade de minutos, e do h é 5, que é a quantidade de horas. Então, vai ficar assim: 11 vezes 40 menos 60 vezes 5 sobre 2. Agora a gente efetua as multiplicações, tá? 11 vezes 40 dá 440 e 60 vezes 5 dá 300. E fica assim: 440 menos 300. Efetuando essa subtração, 440 menos 300 dá 140. Como ele já é positivo, vou ignorar o módulo. 140 por 2 dá 70 graus. 70 graus é o menor ângulo formado entre os ponteiros do relógio. Como é que eu sei que ele é o menor, que ele não é o maior? Porque 70 graus ele é menor que 180. Então, eu já sei que ele é o menor ângulo formado pelos ponteiros. Vamos à próxima questão. Essa questão já trata do ciclo trigonométrico, vem falando sobre arcos simétricos. E ela diz o seguinte: em relação aos eixos x e y e em relação à origem, encontre os arcos simétricos dos arcos de medida. Primeiro, 4π sobre 5 radianos. Para a gente achar os simétricos desse ângulo aqui, é ideal que a gente transforme em graus. Então, vamos substituir o π por 180. Vai ficar 4 vezes 180 sobre 5. 180 por 5 dá 36. Então, 4 vezes 36 dá 144 graus. Para a gente encontrar os simétricos dele, vamos fazer um esboço de uma circunferência aqui, de um ciclo trigonométrico.
Vou pedir esse ciclo emprestado lá da aula anterior. O 144 graus, ele fica localizado no segundo quadrante. Vamos supor que a posição dele seja essa. 144 graus. Aqui é só um esboço, tá? Para eu achar o simétrico dele no primeiro quadrante, eu faço 180 menos 144, que dá 36 graus. Então, essa diferença aqui, 180 menos 144, vai ser o ângulo simétrico do 144 no primeiro quadrante. Para eu achar o simétrico dele no terceiro quadrante, eu projeto aqui uma linha vertical até a borda da circunferência e faço 180 mais 36, que dá 216 graus. Por último, o simétrico dele no terceiro quadrante, eu faço 360 menos 36, que dá 324 graus. Então, os simétricos do 144 são 36, 216 e 324 graus. Como na alternativa o ângulo ele estava em radiano, seria bom que a gente transformasse isso aqui em radianos também. Então, vocês podem transformar esses ângulos aqui em radiano. Eu não vou fazer isso. Alternativa B. 320 graus. Desenhar novamente o ciclo trigonométrico. O 320 graus ele se encontra no quarto quadrante. Aqui. 320 graus. Para eu achar o simétrico dele no primeiro quadrante, eu faço 360 menos 320. O ângulo resultante vai ser o do primeiro quadrante, 40 graus. 360 menos 320. Para eu achar do segundo quadrante, eu faço 180 menos 40, que dá 140. Para eu achar no terceiro quadrante, eu faço 180 mais 40, que dá 220. E pronto. Aqui eu fecho a figura só para você perceber que esses ângulos são vértices de um retângulo. Então a resposta aqui é: os ângulos simétricos de 320 graus são 40, 140 e 220 graus. Vamos à próxima questão. Coloque em ordem decrescente os valores de seno de 5π sobre 3, seno de 3π sobre 4, seno de π sobre 6 e seno de π sobre 2. Bom, perceba nessa questão que os ângulos eles estão em radianos. Então, nossa primeira providência é transformar esses ângulos que estão em radiano em graus. Então, 5π sobre 3 fica 5 vezes 180, que dividido por 3 dá 300. 3π sobre 4, 3 vezes 180, que dividido por 4 dá 135. Π sobre 6 é só 180 sobre 6, né? Dividido para 6, que dá 30 graus. E π sobre 2 é 180 dividido para 2, que dá 90 graus. Bom, vamos localizar agora esses ângulos no ciclo trigonométrico. O 300 graus fica no quarto quadrante. Vou imaginar que ele esteja mais ou menos aqui. O 135 graus ele fica no segundo quadrante. Vou imaginar que ele esteja mais ou menos aqui. O 30 graus fica no primeiro quadrante. E o 90 graus é o ângulo reto, que fica exatamente nessa posição aqui. Ele fica dividindo o primeiro e o segundo quadrante. Ele fica sobre o eixo dos senos, exatamente. Bom, mas ele quer que você coloque o seno desses ângulos em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, como é que a gente calcula o seno? Na verdade, a gente não precisa calcular o seno desses ângulos. Basta localizar o seno. Como é que eu encontro o seno de
300 graus. Basta projetar uma linha até o eixo dos senos. Tá aqui, o seno de 300 graus fica mais ou menos por aqui. Não sei o valor, mas fica aqui. O de 135 graus, projeta uma linha até o eixo dos senos, o seno fica bem aqui, acima do de 300. Então, não sei quanto é que vale, mas fica aqui. O de 30 graus, projeta uma linha até o eixo dos senos, uma linha horizontal, fica mais ou menos por aqui. E o seno de 90 graus, como ele está sobre o eixo dos senos, e a circunferência, a gente viu na aula passada que ela tem raio 1, então o seno de 90 graus é 1 e fica na mesma posição que o ângulo. Ok? Bom, vamos colocar agora esses senos de ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. O maior deles é o que está na parte de cima, no caso é o de 90 graus, que é π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é o primeiro. O segundo maior é o 135 graus, que é o 3π sobre 4. O terceiro maior é o de 30 graus, que é π sobre 6. E o último é o 5π sobre 3, que corresponde ao ângulo de 300 graus. Então é só você escrever os ângulos de cima para baixo, porque eles deve escrever em ordem decrescente. Pronto, tá aqui a resposta. Bom, já que a gente está falando tanto de ciclo trigonométrico, a gente sabe que o ciclo trigonométrico é uma circunferência, vamos fazer uma pequena revisão sobre o comprimento da circunferência. Bom, desenhei aqui uma circunferência, que é essa forma que todos já conhecem. Na circunferência, nós temos um ponto central, que nós chamamos de centro. Vamos representar por essa letra C. Sabemos também, na circunferência, que a distância do centro até ela, até a circunferência, é uma distância que nós chamamos de raio, que a gente vai representar nesse caso aqui pela letra R minúscula. Inclusive, a distância de uma borda da circunferência até o lado oposto, passando pelo centro, é uma distância que nós chamamos de diâmetro, que eu representei aqui por uma letra D minúscula. Ok? Então, isso é o que a gente precisa saber sobre a circunferência, os elementos dela. Para a gente calcular o comprimento da circunferência, a gente utiliza uma fórmula, que é a seguinte. Comprimento, C, é igual a 2 vezes π vezes o R, que é o raio. Então, a gente sabendo o raio, a gente calcula o comprimento dela. Por exemplo, qual o comprimento de uma circunferência de raio 5 centímetros? Basta eu colocar 5 aqui no lugar do R e calcular. Então, a solução é 2π vezes 5, que é o valor do raio. Se eu multiplicar 2 vezes 5, vai dar 10. Repito o π e está aqui minha resposta. 10π centímetros. Pode ser que, numa questão... antes de eu passar, o instrumento que a gente utiliza para construir uma circunferência é chamado de compasso, tá? Que tem mais ou menos essa forma aqui. Pode ser que na questão, até coloquei a animação aqui errada, pode ser que na questão ele peça para tu determinar o raio da circunferência, não o comprimento. Então aqui, determine o raio de uma circunferência, cujo comprimento mede 8π centímetros. Então aqui é o contrário, ele dá o comprimento e pede o raio. Como é que eu faço isso? Bom, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes R. Como o comprimento vale 8π, então eu coloco 8π no lugar do comprimento, aqui antes da igualdade. Fica 8π igual a 2πr. Observe que as únicas operações que eu tenho aqui envolvidas é a multiplicação. Então, nesse caso, como eu tenho um π antes da igualdade e um π depois da igualdade, eu posso anulá-los, cortá-los.
e eu passo o 2 dividindo 8. Então, o raio vai ser 8 dividido para 2, que dá 4 centímetros. Bom, essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido.